Oi, gente! Hoje nós estaremos falando sobre a lei de obrigatoriedade da presença do bombeiro profissional civil em estabelecimento com grande fluxo de pessoas na cidade do Guarujá, tá? Para você chegar nessa lei, gente, vou estar apresentando aqui o site da ABCubes, tá? Aqui você vai entrar pelo www.abcubes.com.br. Entrando no site, você já tem acesso às nossas redes sociais aqui em cima. Você vai ter acesso aos nossos convênios, como se associar, vai saber um pouco mais sobre a nossa associação, como foi fundada, as escolas, né, de formação de bombeiro civil que estão credenciadas no Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo. Aqui embaixo, gente, quase no finalzinho, é muito importante você ter esse site aí já salvo ou no seu computador ou no seu celular para você ter acesso a essa tabelinha, que é a tabela do reajuste salarial da Convenção Coletiva de Trabalho 2020 e 2021. Aqui, gente, você tem toda, né, a base salarial do bombeiro civil, salva-vidas, gratificação, periculosidade. Aqui você vai ter acesso aos benefícios, como vale-refeição, cesta básica, participação dos resultados, enfim, gente. Aqui vai estar tudo resumido, porém, é muito importante você também ter a convenção coletiva aí completa, tá? Para você ter acesso a todas as informações. Aqui você vai ter uma tabela resumida, então todo ano, quando tem um reajuste, você vai ter uma nova tabela aqui. Então, você que faz eventos, é muito importante para você saber todos os direitos, né, que o bombeiro civil ali tem, seus benefícios, para você saber aí o valor que você vai cobrar, ou então se o valor que estão oferecendo é um valor justo, tá bom? Então, para você vir aqui nas legislações, gente, é só acessar lá os 3 pontinhos, sobe e vai em consultar. Eu acho que eu cliquei errado. Eu sabia, eu cliquei em Twitter. Mas vamos voltar aqui, só um pouquinho. Aí você vai em consultar legislação. Você vai entrar com a sua conta, que a gente vai abrir no Google Drive. Aqui nós vamos ter várias legislações, não temos todas, ainda estamos aqui arrumando essa página. Então, se de repente você também quiser contribuir com alguma legislação que não tenha, né, aqui no nosso site, você pode também estar enviando pelos nossos contatos, ou pelo e-mail, pelo WhatsApp, que nós estaremos colocando aqui nessa página, tá bom, gente? É muito importante todos contribuírem, porque nosso canal aqui do site, né, ele está aberto ao público, né? Você não paga nada para estar entrando aqui. E quanto mais a gente tem informações para facilitar, às vezes você está na rua, precisa consultar alguma coisa, é bem mais fácil quando você já tem um local para estar pesquisando. Então, hoje nós vamos falar da lei de obrigatoriedade. Aí eu clico nessa página, na pasta, e nessa pasta ela vai abrir outras pastas, que seria de Santos, Guarujá e Peruíbe. Aqui nós vamos estar abrindo na do Guarujá. Na do Guarujá vai aparecer duas leis, né? Uma que seria a lei ordinária e o decreto. Aí você me pergunta, mas por que tem as duas? Porque o que acontece? No início, quando estávamos apresentando o projeto, ele foi sancionado, porém estávamos em época de eleição e nem o vereador, nem a prefeita, né, da cidade do Guarujá, eles foram reeleitos, né? Então, outras pessoas entraram no lugar. Então, a Maria Antonieta saiu e quem entrou foi o Walter Suma. Logo, a lei ela foi sancionada, mas não foi regulamentada. Então, iniciou outra luta
para regulamentar esta lei que foi sancionada, porque se não estivesse regulamentada, não poderíamos, né, cobrar com que essa lei fosse, os estabelecimentos, né, viessem a cumprir esta lei. Iniciamos uma luta, ninguém queria nos ajudar, por quê? Porque era uma lei que foi sancionada por outro vereador, por outro, né, outra prefeita. Então, quando isso acontece, é muito difícil de alguém querer arrumar, né, algo que já foi o trabalho de outro, tá? Então, depois de muito tempo, nós conseguimos, através do vereador Todd, ajuda para que esta lei fosse regulamentada. Então, nós iniciamos um decreto para regulamentar essa lei, e esse decreto ele foi assinado, né, pelo prefeito Walter Suman, tá? Então, hoje, o que a gente mais divulga, né, é o decreto, tá? Não a lei. Por quê? Porque no próprio decreto ele já tem a lei. Então, se vocês abrirem o decreto, vocês vão ver que ele já tem a lei todinha aqui nele, tá bom? Então, no caso de vocês divulgarem, você que é escola, ou você que de repente conhece alguém, alguma empresa que está interessada, você vai compartilhar, né, esse decreto, que é o decreto 13.280, tá? Que regulamenta a lei 4.300 de maio de 2016. Então, esse decreto, ele dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de brigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos que menciona esta lei, tá? E quais são esses estabelecimentos? Aí aqui, ó, no artigo 1, ele vai estar falando que são em shopping center, as casas de shows e espetáculos, hipermercado, grandes lojas de departamentos, campos universitários, qualquer estabelecimento de reunião pública, educacional ou eventos em área pública ou privada que receba grande concentração de pessoas em números acima de 1.000 ou com circulação média de 1.500 pessoas por dia. Demais edificações ou plantas cuja ocupação ou uso exija a presença do bombeiro civil, conforme legislação estadual de proteção contra incêndio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, aqui no artigo 2, ele vai estar informando, né, sobre esses estabelecimentos aqui, algumas questões que devem ser cumpridas, né? Nem todos, por exemplo, vai ter aqui o shopping center, por exemplo, que ele vai ter um hipermercado lá dentro, né? Ou uma loja de departamentos. E o que acontece? O shopping center, ele já tem bombeiro civil, né? Então, pelo fato de já existir o bombeiro civil lá, nessa loja de departamentos ou nesse hipermercado, não há uma obrigação, tá, de ter o bombeiro civil, tá? Então, aquele bombeiro que é do shopping, ele vai estar atendendo esse hipermercado, essa loja de departamentos também. Então, aqui ele explica, então é muito importante estar lendo, né, esse decreto, para que você entenda que não é só porque está aqui que não, mas ter que ter. A gente tem que tomar cuidado, porque alguns locais, por já ter o bombeiro civil e de repente ele está usando aquele local, né, com outro estabelecimento, ele já não vai precisar ter o bombeiro civil, ele vai utilizar o bombeiro civil, né, daquele shopping ou sei lá, né, aquela empresa que está fornecendo uma parte da empresa para outra, né, está aí atuando.
Aí aqui, gente, no artigo 3º, ele fala: cada brigada profissional deverá ser estruturada do seguinte modo. Então, aqui no a gente incluiu a NBR 14.608, tá? Então, ele diz assim: a equipe de bombeiro civil contratada deverá atender aos termos da legislação estadual vigente e aos termos da NBR 14.608, a BNT, ou outra que vier a sucedê-la. E em locais onde haja frequência de pessoas do sexo feminino, pelo menos um membro da equipe deverá ser do sexo feminino. Então, aqui, algumas pessoas estavam dizendo que somente a lei de Santos, ou até mesmo dizia que a gente não lutava pela questão aí dos bombeiros civis femininos, e isso não é verdade. Todas as leis, né, que foram sancionadas, Santos, Guarujá e Peruíbe, eu levei o mesmo projeto, tá? E o projeto que eu levei foi exatamente pensando também no bombeiro profissional civil feminino, e por isso a necessidade de incluir dentro desta lei a NBR 14.608. Por quê? Porque a NBR é uma norma, e norma não é lei. Mas quando essa norma está dentro de uma lei, ela tem poder de lei, então ela tem que ser cumprida, tá? Então, uma das preocupações foi essa: ao invés de colocar como muitas outras, né, que estavam incluindo a IT 17, nós deixamos somente a NBR 14.608, porque a IT 17 estava tendo aqueles probleminhas, né, que todos conhecem, e como ela foi vetada, e a gente começou a ver que estavam querendo tirar, né, o bombeiro civil em si, ficou somente a NBR 14.608. Então, tá aqui, né, é só ler a lei direitinho que você vai entender, tá? Então, lutamos sim pela abertura de vagas, né, para bombeiros profissionais civis femininos. Tanto que existem empresas, né, que estão cumprindo já a lei, porque por conta da pandemia, gente, ela teve que ficar parada, né? Não podemos exigir algo em meio de uma crise econômica. As empresas estão fechando, estão mandando seus funcionários embora, não estão tendo dinheiro para pagar o salário dos seus funcionários. Então, por conta disso, uma lei que exige, né, contratação de pessoas, ela acaba ficando estacionada, ela não pode ser cobrada, tá? Então, com a vacina, está tudo já voltando ao normal. Em breve, a economia já vai estar, né, boa, as empresas já vão estar melhor aí financeiramente falando, e aí podemos continuar a nossa luta, né, para que essa lei seja cumprida. Tem muitas empresas que já estão contratando e já estão colocando a questão do bombeiro feminino, tá bom? Então, isso é uma luta que iniciamos pensando sim, tá? Não só na categoria, né, em geral, como também no bombeiro profissional civil feminino, porque a gente sabe a luta que é para conseguir uma vaga para uma mulher, né, bombeiro civil. Eu peço também, né, às escolas aí de formação de bombeiro civil que imprimam, né, essas leis, ou que de repente tenham já disponível pelo menos a da sua cidade, né? Então tem Santos, Guarujá e Peruíbe. Peruíbe eu sei que não tem escola de formação, mas Santos e Guarujá tem tem escolas de formação, então que já tenham esta lei, e que essa lei, né, ela seja falada. Eu daria como, né, um exemplo, vocês pegarem as leis, tanto de Santos, Guarujá e Peruíbe, e adicionar dentro também das legislações. Então, aquela aulinha de legislação lá que é chatinha,
passar sobre as leis de obrigatoriedade para que esse bombeiro que está se formando, ele já entenda sobre esta lei, ele já saiba as cidades que tem, até mesmo para ele entender a importância, né, dele lutar junto com aqueles que iniciaram esta lei, principalmente saber quem as trouxe, né, que é o mais importante. Eu vejo muita gente falando sobre a lei de obrigatoriedade, vendendo curso, porque há a lei de obrigatoriedade aqui na cidade e tal, mas poucos falando sobre quem lutou e quem trouxe, né? Então é muito importante que esse bombeiro profissional civil, ele se forme já conhecendo quem luta, né, pela categoria, quem é que está trazendo, né, benefícios para a categoria, que está gerando empregos para a categoria. Isso é muito importante, seria algo que faria com que a associação tivesse mais apoio, que a gente não está tendo. Então, a gente está lutando muito, né, trazendo benefícios, porém a categoria, muitos ainda não nos conhece. Isso acaba sendo vergonhoso, porque existem categorias de outras cidades que conhecem o nosso trabalho, porém os nossos, né, do nosso município, aqui da nossa Baixada, não conhecem. Então, eu peço aí para todas as escolas de formação, tenham, gente, essa lei de obrigatoriedade, leiam sobre ela, né, passem informações corretas, tá? Essas leis, elas não foram vetadas, elas estão sancionadas, regulamentadas, porém, estão paradas, não podemos cobrá-las por questões da crise econômica que o nosso país está enfrentando. As empresas em si estão sofrendo muito com essa pandemia, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os nossos contatos. Se você tiver alguma dúvida, né, sobre esta lei ou sobre qualquer outra legislação, nós temos nossos meios de contatos, tá bom? É só entrar ou no WhatsApp ou nos enviar por e-mail. Se você tem pressa, né, em receber aí a resposta, eu prefiro que vocês entrem em contato pelo WhatsApp, tá bom? Que pelo e-mail acaba demorando de 1 a 2 dias para que eu possa estar respondendo, tá bom, gente? Então, até a próxima. Não se esqueçam de ter essa lei, ler direitinho, para que vocês possam passar, né, informações corretas. Tem muita gente passando informação errada e isso atrapalha muito no crescimento da nossa categoria e também no crescimento da nossa associação. Até a próxima!